Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero conversar um pouquinho sobre o tema 1235 do Superior Tribunal de Justiça, que é um tema que trata da possibilidade da penhora de caderneta de poupança. Vamos compreender bem esse tema porque trata de uma decisão, de um precedente qualificado do STJ, que dá uma interpretação ao Código de Processo Civil que pode, em alguma medida, autorizar a penhora de conta poupança. Então, para a gente entender bem a proposta, né, o que foi definido no julgado do STJ, no tema 1235, que é um precedente qualificado, é importante entender o que pretendeu o Código de Processo Civil de 2015 ao definir no artigo 833 o que é considerável bem impenhorável. Pois bem, o artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil, diz que os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários são considerados impenhoráveis. É claro que essa redação dá margem a algumas dúvidas, como por exemplo, se o devedor tiver 3 cadernetas de poupança, cada uma com 40 salários mínimos depositados, todos são impenhoráveis? Todas as contas são impenhoráveis? A melhor interpretação é no sentido de que não. Uma caderneta de poupança é preservada como impenhorável, as outras podem ser penhoradas sem problema nenhum. Agora, se o devedor tem um valor correspondente a 45 salários mínimos numa conta poupança, numa primeira leitura do CPC 15, 5 são penhoráveis, 40 salários mínimos são preservados em razão da proteção do 833, inciso 10. E qual é a ideia, qual é a lógica do legislador ao estabelecer esse valor mínimo? É assegurar ao devedor uma reserva de patrimônio. 40 salários mínimos equivale a um valor correspondente a uma reserva de patrimônio, a uma certa segurança financeira do devedor para suas questões familiares ou até mesmo para uma eventual necessidade, seja de saúde, seja patrimonial, enfim, uma reserva protegida pelo legislador que não pode ser penhorada. O STJ, no movimento que vem há algum tempo, né, revendo as normas sobre impenhorabilidade de bens, esteve diante de um caso, né, no julgamento repetitivo, que é o do tema 1235, em que foi definido e que vai repercutir diretamente no dia a dia dos tribunais brasileiros, no sentido de que a quantia depositada em caderneta de poupança impenhorável não é matéria de ordem pública. Significa dizer que não pode ser reconhecido pelo juiz de ofício. Vamos entender bem. Antes dessa decisão, o valor depositado em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, presumidamente impenhorável. Presumidamente impenhorável. Com esse tema 1235, deixando de ser matéria de ordem pública, que o juiz pode reconhecer sem ninguém requerer, o fato de ser caderneta de poupança, o juiz já poderia inviabilizar, indeferir a penhora. O tema 1235 diz o seguinte: a impenhorabilidade da caderneta de poupança não é matéria de ordem pública. Então, se o credor penhorar efetivamente os valores que estão na caderneta de poupança dentro do teto legal, até 40 salários mínimos, o juiz vai abrir prazo para que o devedor se manifeste, comprove ou demonstre que esse valor corresponde a uma reserva de patrimônio ou uma reserva financeira para o devedor e sua família. Aí sim a penhora será levantada, será desfeita. Se o devedor não se manifestar, aquela penhora é efetiva. É o que se conclui da tese jurídica fixada no tema 1235, que eu vou me permitir fazer leitura aqui para vocês. Tese firmada: a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos, artigo 833, inciso 10, não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou em sede de embargos à execução, ou impugnação de sentença, sob pena de preclusão. Para você que não é do direito, que não é aluno de direito, que não é advogado,
ou que não é um estudioso do direito processual, pena de preclusão é de não poder alegar mais. Então, entendendo a tese firmada pelo STJ, o valor depositado em caderneta de poupança até 40 salários mínimos não se presume como impenhorável. Então, se o devedor sofrer uma penhora numa caderneta de poupança, ele tem que, na primeira oportunidade, informar nos autos que se trata de poupança, que se trata de reserva de patrimônio e assim manter a proteção daquele valor depositado. Se o devedor for intimado pessoalmente ou por seu advogado e ficar em silêncio, aquele valor que até então era protegido poderá ser penhorado e levantado pelo credor. Não me parece, com toda a deferência ao STJ, que esse entendimento esteja alinhado com a ideia inicial do legislador, que era assegurar, sob qualquer hipótese de penhora, o valor depositado em caderneta de poupança. O tema 1235 permite a penhorabilidade do valor depositado em poupança, claro, se o devedor não se manifestar. Não se manifestando, o juiz não pode indeferir de ofício, tem que aguardar a manifestação do devedor. Se o devedor não se manifestar, aquele valor poderá sim ser penhorado. É então um tema muito importante que vai causar de fato muita repercussão no dia a dia. Não é um julgado novo, é um julgado de 2024, mas que vai aos pouquinhos reverberar na prática do dia a dia dos tribunais brasileiros, considerando que penhora online é um tema muito importante do direito brasileiro. Então é isso. Comenta aí, faça comentários, faça perguntas, vamos conversando, e sugestão de novos vídeos, novos temas são sempre bem-vindos. Forte abraço.